Olá, tudo bem com você? Espero que sim, com você, com as pessoas que convivem com você. Desejo que esteja tudo bem. Já se preparou para a aula de hoje? Já arrumou seu material? Conto com você. Quero você animado, com bastante vontade de estudar, bem disposto. Afinal, é só um pouquinho do seu dia, não é mesmo? Então vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Você já pegou o seu livro de língua portuguesa, o material que nós vamos usar para a aula de hoje? Já está no seu lugar preferido para fazer as atividades? Que bom! Pegou lápis, borracha. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Página 88. Contos de fadas. Você vai continuar a ler contos de fada. E o conto que nós vamos ler hoje chama-se Rapunzel. Leia o texto a seguir e encante-se com mais este conto. Rapunzel. Numa pequena aldeia, um casal aguardava ansioso a chegada do primeiro filho. A mulher ficou com vontade de comer rabanetes da horta vizinha. A horta pertencia a uma bruxa, que apareceu na hora em que o homem, escondido, apanhava alguns rabanetes. Ela ficou furiosa e jurou tomar a criança assim que nascesse. Quando o bebê nasceu, a bruxa apareceu e levou-o para bem longe. Como era uma menina, a bruxa chamou-a Rapunzel, colocou-a em uma torre muito alta e sem portas. O tempo passou. Rapunzel transformou-se em uma linda moça de longas tranças. Um príncipe caçava na floresta e achou a torre de Rapunzel. Logo viu a bruxa chegar e gritar: Rapunzel, jogue as tranças! O príncipe viu a bruxa subir na torre pelas tranças. Quando ela foi embora, o príncipe foi ao encontro de Rapunzel e passou a visitá-la. Então, um dia, a bruxa descobriu tudo sobre as visitas do príncipe. Cortou as tranças da Rapunzel e a levou embora. Quando o príncipe apareceu, a bruxa jogou as tranças e quando ele chegou à janela, ela o empurrou. Ele caiu sobre um espinheiro e ficou cego. Aqui embaixo tem a palavra ansioso e o significado dela é o mesmo que inquieto, aflito, angustiado. O texto continua na próxima página. Página 89. O príncipe, mesmo sem enxergar, correu o mundo procurando Rapunzel. Um dia, bateu na porta de uma casa pedindo pousada e alimento. A moça que o atendeu era Rapunzel. Ela então chorou de tristeza, porque ele estava cego. Suas lágrimas caíram sobre os olhos do príncipe e ele voltou a enxergar. O príncipe levou Rapunzel para o seu reino. Casaram-se e foram felizes para sempre. Gostaram? Quem já conhecia? Você já conhecia esse conto? Tem um filme também que passou há poucos dias chamado Enrolados. Você já assistiu? Ele é uma história parecida com a de Rapunzel. Tem semelhanças e tem diferenças. Por exemplo, no conto que nós acabamos de ler, as tranças da Rapunzel não eram mágicas. E no filme Enrolados, as tranças dela faziam mágicas, tinha poder. Lembram disso?
No conto era um príncipe que subia até a torre. No filme não era um príncipe, era um ladrão, ele não era uma pessoa do bem. Então, tem semelhanças e tem diferenças também nos dois. Vamos lá. Número 1. Circule o título do conto. Então, você vai circular o título do texto, que está lá na página 88. Você vai circular Rapunzel. 2. Quais são os personagens que aparecem na história? Que personagens aparecem nesse conto que nós acabamos de ler? Você lembra ou precisa fazer mais uma leitura? Número 3. Quais desses cenários pertencem ao conto? Aldeia, jardim, torre, horta, cozinha, floresta? Qual é o cenário que faz parte do conto? 4. Quando essa história acontece, converse com o professor e os colegas. Na leitura do conto, dá para a gente saber exatamente quando é que aconteceu? Tem o tempo certo, a data certa de quando aconteceu? Não, não é possível a gente precisar o tempo em que a história aconteceu. O tempo, ele é indeterminado. Era uma vez, então a gente não sabe quando aconteceu. Não é como se começasse assim, ontem, o mês passado, então é diferente. O conto de fadas possui magia e encantamento. É uma história transmitida de geração em geração. Há muito tempo era contado oralmente, depois foi escrito. Ele apresenta tempo indefinido, que quer dizer, não se sabe exatamente quando a história aconteceu, que nós acabamos de conversar sobre isso acima. Tem também cenário. Cenário é o lugar onde acontece a história. E tem os personagens, que costumam ser os príncipes, princesas, fadas, bruxas, reis, gigantes, anões, camponeses, animais falantes e etc. Número 5. Que situação dá início à história? Qual é o início da história? Rapunzel é presa em uma torre, é o início? A bruxa tira Rapunzel de sua família, é o início? Ou uma mulher grávida tem vontade de comer rabanetes? Como começa essa história? Dá uma pausa no vídeo, faça as atividades, aí você liga de novo e nós vamos fazer já a correção. Então, na 2, quando pergunta quais são os personagens, você vai colocar o quê? Rapunzel, a bruxa, o príncipe e os pais de Rapunzel. Na 3, quais são os cenários que pertencem ao conto? Aldeia, torre, horta e floresta. E na número 5, qual é a situação que dá início à história? Qual é o início? Como que começa a história? É a última opção. Uma mulher grávida tem vontade de comer rabanetes. Faça a correção direitinho, mas primeiro você faz. Aí depois você retorna ao vídeo e faz a correção. Página 90, continuação das atividades da página anterior. Eu vou ler e explicar, você dá uma pausa no vídeo, faz as atividades, liga de novo o vídeo e faz a correção daí, ok?
O que a bruxa faz quando a criança nasce? Então, atividade 6 é para você escrever o que a bruxa faz quando a criança nasce. Número 7. Para chegar ao alto da torre, a bruxa voava com o auxílio de sua vassoura, escalava as paredes, subia pelas tranças de Rapunzel. 8. Responda oralmente as seguintes perguntas. Você não precisa escrever a resposta. Você vai ler a pergunta e vai responder oralmente sem escrever. Qual é o conflito? Ou seja, o momento de maior tensão do conto. Letra B. Como ele é resolvido? Número 9. Pinte a imagem que mostra como essa história termina. Tem 3 imagens, qual delas mostra o final da história? Número 10. Você acha que essa história poderia acontecer no mundo real? Converse com o professor e os colegas sobre isso. Você vai conversar então com alguém da sua família. Você não precisa escrever a resposta, somente responder oralmente. Você acha que essa história poderia acontecer no mundo real? No quadro embaixo, você vai ver como que os contos de fadas se organizam. Ele tem o início. Aparecem os personagens, o lugar e os primeiros acontecimentos. O conflito, que é o meio da história, o desenvolvimento da história. Surge um problema, um perigo, e chega-se ao momento de maior tensão da história. E por último, o desfecho, que é o final da história, onde ocorre a solução do conflito, que é o final da história. Você já fez tudo? Agora vamos fazer a correção. Não esquece de pausar o vídeo para você fazer. Antes, você escreve as respostas. Corrigindo a número 6. O que a bruxa faz quando a criança nasce? A bruxa leva para longe e lhe dá o nome de Rapunzel. Então, essa é a resposta. A bruxa a leva para longe e lhe dá o nome de Rapunzel. 7. Para chegar à torre, lá no alto da torre, o que a bruxa fazia? Subia pelas tranças de Rapunzel. Essa é a resposta correta. 8. Qual é o conflito? Ou seja, qual é o momento de maior tensão do conto? Não era para você escrever, era para você responder oralmente. E o momento de maior tensão do conto é quando a bruxa descobre as visitas do príncipe e ela corta as tranças da Rapunzel e a leva embora. Quando o príncipe aparece, ela o engana jogando as tranças e depois o empurra a torre abaixo. Na B, como que ele é resolvido? Então, como que o conflito é resolvido? A solução do conflito ocorre quando o príncipe, sem enxergar, bate na porta de uma casa pedindo pousada e alimentos. A moça que o atende é Rapunzel, que chora de tristeza por vê-lo cego. Suas lágrimas caem sobre os olhos do príncipe e ele volta a enxergar. E a número 9, você teria que pintar qual? A primeira imagem, que ela representa o final da história. Na número 10, você acha que essa história poderia acontecer no mundo real? Então, eu quero que você pense sobre isso. Presta atenção. Será que no mundo real há bruxas e que o cabelo de uma pessoa cresce tanto como o da Rapunzel? Será que o cabelo é possível fazer com que alguém suba no alto de uma torre? Será que o príncipe, mesmo sem enxergar,
poderia sair batendo de porta em porta? E as lágrimas da Rapunzel poderia tirar a cegueira do príncipe? Então, depois dessas reflexões, você acha que essa história poderia acontecer no mundo real? Página 91. Você sabia que o conto Rapunzel foi escrito originalmente pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm? Eles nasceram na Alemanha e escreveram diversos contos de fadas que são conhecidos até hoje. A próxima atividade pede para fazer um grupo e pesquisar em livros, biblioteca ou internet. Mas nós não estamos em sala de aula para reunirmos em grupo. Então, você vai fazer a pesquisa na sua casa, na internet ou outros materiais que você tem. Quando você terminar a pesquisa, você vai fazer as atividades. Número 1. Quem são os principais escritores de contos de fadas? Então, a sua pesquisa era para você pesquisar outros escritores, sem ser os irmãos Grimm. Que outros escritores importantes de contos de fadas você pesquisou? E vai escrever. Na 2, quais foram as principais obras desses escritores? Você vai escrever alguma das obras dos escritores que você pesquisou. E montar um cartaz com o resultado da pesquisa e expor na sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, essa atividade a gente não vai fazer, porque não tem como fazermos uma exposição na sala de aula. Dá uma pausa, faz a pesquisa, depois você retorna ao vídeo, que eu vou falar alguns escritores e algumas obras de alguns escritores para você ver a pesquisa que você fez. Então vamos lá. Os principais escritores de contos de fada, os mais conhecidos, são os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen e Charles Perrault. São os 3 mais conhecidos. E obras desses escritores? Os irmãos Grimm, obra deles: Branca de Neve, Os Músicos de Bem, João e Maria, A Bela Adormecida, Rapunzel, Cinderela. Hans Christian Andersen, O Patinho Feio, A Rainha da Neve, Soldadinho de Chumbo, A Pequena Vendedora de Fósforos, A Roupa Nova do Imperador. E o Charles Perrault, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida no Bosque, A Gata Borralheira, O Barba Azul, O Gato de Botas e Pequeno Polegar. Vale observar que alguns contos podem ser encontrados em versões de mais de um autor. Por exemplo, Cinderela, A Gata Borralheira, que tem versões do Charles Perrault e dos irmãos Grimm. A Bela Adormecida tem a versão dos irmãos Grimm e A Bela Adormecida no Bosque, que é a versão do Charles Perrault. Acabou a nossa aula de hoje. E você, aproveitou? Gostou de ler o conto Rapunzel? Conhecer mais sobre os escritores de contos de fada? Que bom, bem legal, né? E vamos ver outros contos ainda. Espero que você tenha feito as atividades com capricho, que você esteja bem e vamos aguardar a próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima!